Falando sobre os tipos de narcisistas, nós temos muitos tipos, que são muitos estudos também, várias linhas de estudo, várias no mundo todo. E por que hoje esse termo é tão comum? Porque hoje já há essas linhas de estudo, são psicólogos, psiquiatras, terapeutas que fazem, que são pesquisadores para entender esse transtorno de personalidade narcisista. E na população hoje é colocado como número de 1 a 6% da população, mas é muito mais. Nós acreditamos que de 20 a 30% e ainda jogando bem baixo. Por que não são reais esse de 1 a 6%? Porque, como eu disse no outro vídeo, que inclusive já está aqui no canal também, para vocês olharem e verem, entender como a vítima se sente. É uma forma de entender se passou ou não passou por um relacionamento narcisista, são as sequelas, as consequências que a vítima enfrenta depois que sai de um relacionamento narcisista. Esse vídeo já está aqui no canal também. Mas hoje, falando sobre os tipos, por que é tão pouco que hoje os estudos mostram de 1 a 6% somente? Porque o narcisista, ele só vai buscar um tipo de ajuda quando ele entra em colapso total. Não é porque ele reconhece que é narcisista, não é porque ele reconhece que faz mal para as pessoas. O colapso acontece quando ele perdeu o emprego, perdeu esposa, perdeu filhos, perdeu a convivência da família. E aí ele vai buscar ajuda, na verdade, nem querendo melhorar, mas ele vai buscar para ele resgatar aquilo que ele perdeu. Então, é muito raro que busque ajuda. Mas os que buscam é só querendo resgatar, não querendo aquela mudança, reconhecer que faz mal, reconhecer que fazem as pessoas sofrer. Não. O transtorno narcisista, até o momento, não existe uma pílula que cure. Mas existe uma coisa que é interessante, assim, apesar de se classificar em diversos grupos, com reações diferentes, com características diferentes, existe uma coisa que todos eles têm em comum. Isso independente se ele é oculto, se ele é grandioso, se ele é comunitário, ou se ele é o narcisista maligno. Todos os tipos de narcisistas têm coisas que são comuns a todos. Sentimento de grandiosidade, muitas vezes não é nem aparente. É um sentimento que eles têm dentro deles, que eles são melhores que as outras pessoas. São arrogantes, têm muita falta de empatia, aquelas pessoas que não se colocam no lugar do outro, não se sentem comovidos com a dor do outro, eles têm essa falta de empatia. Insegurança crônica. Aí alguns vão pensar, não, mas o fulano Beltrano, ele era uma pessoa segura, uma pessoa que se mostrava muito cheia de si. Dentro deles, eles têm uma insegurança crônica, eles têm autoestima baixa, por mais que eles tentem passar para o mundo que é diferente, eles têm essa autoestima muito baixa. Tem muita dificuldade em regular, assim, as emoções. Não são pessoas que lidam bem, assim, com as emoções. Eles são, assim, se perdem na curva com muita facilidade. Se estressam, ficam raivosos, atacam as pessoas, assim, com palavras, e dependendo do tipo, até fisicamente. Então, eles têm esses ataques, assim, de raiva. Tem muita dificuldade em desenvolver intimidade com as pessoas e estabelecer uma coisa que seja profunda. Muita inveja das pessoas. Ninguém pode estar melhor que eles. Eles estão sempre... E geralmente isso quem vê é quem convive, né? Porque se fulano conseguiu alguma coisa, um trabalho melhor, ele vai dizer que não é tão bom o trabalho, vai dizer que a pessoa não vai se dar bem. São seres invejosos, têm dificuldade em receber crítica, são muito mentirosos, extremamente mentirosos, e são traidores. Aí você vai dizer, puxa, mas eu me relacionei, mas eu nunca descobri uma traição. Dificilmente a parceira descobre uma traição do narcisista, porque ele vai deixar o celular por cima, ele vai dizer, se quiser olhar, pode olhar, eu não tenho nada, porque ele já tem o plano B. Ou ele vai conversar com mulheres pelo TikTok, ou ele vai ter um Instagram diferente, ou ele vai ter uma forma, ou ele vai ter um outro chip. Então é possível você viver um narcisista por anos e anos e não descobrir nenhuma traição. E eles sempre bancam a pose de que são
homens leais, fiéis, criticam os homens que não são fiéis, manipulador, muito manipulador, faz uma confusão na cabeça da pessoa, que no final de uma discussão você quase pede desculpa achando que é errado é você. E também ele distorce a realidade, não fala diretamente, mas aos pouquinhos vai te afastando das pessoas, vai fazendo você mudar até a tua personalidade. Ele começa sutilmente a criticar as amigas, às vezes a família, fazendo você aos poucos ir recuando e ficando numa redoma ali com ele. Então, quando você deixa do narcisista, você está geralmente sem amigos, você está afastada da família e você está numa solidão muito profunda, que é o que dói mais ainda. E eles não gostam de que você goste de outra pessoa mais do que deles. Eles têm que ser sempre o centro do teu mundo, o centro das atenções. E isso vai assim te sequestrando de você mesmo aos poucos. Por isso que o narcisismo é uma coisa muito séria, que está sendo muito estudado, porque as consequências de quem passa por uma relação assim são desastrosas. Nunca você vai ouvir a verdade, eles sempre vão chegar para você falando o que você quer ouvir no começo são os amores, daqui a pouco eles já te dão o tratamento de silêncio, eles se afastam, eles são frios e fazem você ficar completamente perdida. Tanto que é muito comum, depois de um relacionamento assim, a mulher sair, e não só a mulher, porque existem mulheres narcisistas também, né? A pessoa sair quebrada emocionalmente, quebrada psicologicamente, quebrada financeiramente e muitas vezes, inclusive, sair por ruim para as pessoas. Mas assim, vamos conversar um pouquinho sobre alguns tipos de narcisista que vai fazer com que você identifique. Então, assim, existe um dos tipos, é o narcisista benigno. Esse é o mais leve, vamos falar assim, o que menos causa prejuízo, mas é lógico que vai causar prejuízo da mesma forma. Mas entre todos os tipos ainda é o mais leve. Esse tipo de narcisista, ele está presente muito nas redes sociais. É aquelas pessoas assim que amam tirar foto, mostrar uma vida perfeita, mostrar que tudo deles é bom, eles brincam muito, eles jogam com a própria imagem. É aquela pessoa, se você chega numa festa, ele é o centro das atenções. Ele está sempre sorrindo, brincando, dando risada, reunindo pessoas ao redor. São charmosos, usam roupa de marca, têm bons carros, moram em casas bonitas, geralmente têm bons empregos. E aí, quando você conhece, você tem a impressão que você tirou a sorte grande, que você ganhou na loteria. Porque é justamente isso. É aquela sensação que faz você se sentir única, que você tem uma conexão, que é a alma gêmea, mas você pode ficar com uma pessoa assim numa festa e no dia seguinte ele nem te respondeu uma mensagem. Porque tudo dele é superficial. Tudo dele é sempre assim. Ele não é uma pessoa que entra com profundidade. Ele está preocupado em manter a imagem dele, em manter fotos no Instagram, fotos tudo. Ele quer mostrar a imagem que ele é poderoso. E as pessoas sentem até um certo privilégio de conviver com esse tipo de pessoas, né? Porque eles são comunicativos, eles são pessoas assim que realmente chamam atenção. Mas, por exemplo, se você chega a avançar num relacionamento com um tipo desse, você vai ter muita dificuldade se tem filhos, porque ele não assume a responsabilidade de educar, de cuidar. É como se você tivesse mais um filho. Ele não vai assumir a responsabilidade junto com você. Não, ele está mais preocupado sempre com ele, sempre em parecer para as pessoas, mas assim, é só quem convive que sabe como é difícil conviver com esse tipo de narcisista, que é um dos tipos que a gente... Desculpa, que nós estamos tratando aqui. Para não ficar do longo vídeo, eu vou gravar mais um vídeo falando de outros tipos de narcisista. Enquanto isso, eu quero pedir para você que me siga aqui no canal, que conheça nossos conteúdos e que envie para outras mulheres, porque hoje é muito comum. E às vezes nós sabemos que uma amiga, que uma pessoa da nossa família está sofrendo e não sabe o porquê. Acha que ela é a louca, que ela é descontrolada. Então você mandando esse tipo de conteúdo, ela vai começar a entender e trazer à luz dela o que de fato ela está passando. Para que ela possa se libertar, porque é realmente uma prisão.